Olá, empreendedor! Eu sou Marcelo Moura, empresário e presidente da CDL Rio Branco. E nesse momento estamos iniciando mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast da CDL. Um bate-papo de empreendedor para empreendedor, sem tanta teoria, é o dia a dia do empresário na prática. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios na gestão de clínicas e hospitais. Nossos convidados são os irmãos Dr. Odilson Silvestre e Dr. Carlos Silvestre, naturais de Brasileia, no Acre. Ambos construíram uma trajetória de destaque na medicina. Vindos de escola pública e de uma família de pecuaristas, foram bolsistas da Fundação Lemã e seguiram uma formação de excelência. O Dr. Odilson é cardiologista, formado pela USP e com pós-doutorado pela Harvard University. Já o Dr. Carlos é especialista em diagnóstico de imagem, com subespecialização em medicina interna pelo Hospital Oswaldo Cruz e pós-graduação em ressonância magnética. Hoje, eles estão à frente da Silvestre Santé, uma estrutura de saúde que reúne pronto atendimento, referência em emergências cardiológicas, além de laboratório, diagnóstico por imagem e ambulatório. Uma conversa sobre medicina, gestão e os desafios de empreender na área de saúde. Sejam bem-vindos, irmãos Silvestre. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Meus amigos, é uma honra estar com vocês aqui. Eu que sou cliente de vocês, já fiz o meu check-up lá e volto a fazer esse ano. Fico muito satisfeito de estar nesse momento discutindo esse cotidiano, essas interações, essas dificuldades que todo empreendedor tem e não vai ser lá na Silvestre Santé que também não tenha, né? Então, são perguntas, mas principalmente é um bate-papo desburocratizado, sem muita coisa para a gente conseguir passar uma mensagem para a nossa audiência. E eu não vou enrolar muito vocês, começo com uma pergunta que eu acho bem legal. Vocês são exemplo de mobilidade social por meio de educação. De Brasileia, ganharam o mundo em busca de conhecimento, mas voltaram para ajudar o nosso estado. Vocês acreditam no progresso do Acre? Foi por isso que voltaram? Começa, doutor Edilson. Pode falar, Odilson. Bom, primeiro, Marcelo, muito obrigado. Obrigado por você nos tanto nos estimular e chamar nós empresários sempre para discussão e para melhorarmos, né? Então, é uma das nossas referências. Já conversamos muito antes e o Marcelo é alguém que eu sempre busco ajuda também para discutir sobre gestão. Afinal de contas, os problemas da gestão são, no final das contas, parecidos em diferentes áreas. Verdade. Marcelo, sobre a nossa trajetória, eu gosto de falar sempre que o brasileiro em si, como o Brasil saiu de mais pobreza, menos educação e níveis sociais mais baixos, e muita gente ascendeu, né? Então nós estamos também nessa leva de pessoas e história de muitos brasileiros que saíram de famílias que não tinham instrução e que a educação possibilitou essa mobilidade social. Então, a educação foi o que nos fez, mudou toda a nossa trajetória. Nós somos de uma região, um lugar que é o quilômetro 36 entre Brasileia e Assis Brasil. Nossos pais estão lá até hoje. Estudamos numa escola, aquela escola rural, chama Maria Esther de Oliveira, hoje não existe mais, né? E depois nós estudamos em Brasileia e aí, depois disso, passamos nos vestibulares no Sul. E a educação, como você citou, e que é muito importante, né, a educação nos possibilitou isso. Ir à frente, estudar e acreditar que a carreira poderia ser construída dessa forma. E depois, assim, o retorno ao Acre, depois de toda a educação, o retorno ao Acre foi justamente, primeiro, família, que é daqui. Então, as raízes, eu acho que os umbigos estão todos enterrados lá em Brasileia. Então, a gente voltou, talvez tracionado pelo amor da família. Segundo, porque uma paixão pelo Acre também, né? O Acre ainda é um local com muito a se construir, né? Então, nós estivemos em lugares, enfim, São Paulo, Boston, onde tudo está construído e você entra numa estrutura onde é mais fácil. Eu acho que aqui está a dificuldade, aqui está o desafio e é aqui que a gente tem que deixar um legado. Certo. E o meu amigo Carlos, sempre essa questão de educação, ela tem uma referência grande. É pai e mãe? Qual foi a referência para vocês terem um nível de estudo, um nível de intelecto, um nível de responsabilidade
pouco acima da média a gente pode dizer assim. Qual foi a referência de vocês, Carlos? Marcelo, nossos pais não têm muito estudo, né? São nascidos já na zona rural, já vêm de berços de zona rural e não passaram do primário. Só que sempre tiveram quase como uma obsessão de que todos os filhos estudassem. Mudassem, de alguma forma, a perspectiva de vida. A gente tinha, a princípio, esse caminho, né, talvez de ser também morador de zona rural, de continuar nesse trilho, mas acabamos mudando e fomos impulsionados por eles, sempre até a 4ª série a gente estudou nessa escolinha, Maria Esther de Oliveira, na zona rural, que tinha uma sala só com 4 filas, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. A partir daí, as crianças iam para outros locais, né, que tivessem escolas maiores. Sim. Então a gente acabou indo impulsionado por eles. Depois da 4ª série a gente ia para a cidade, como dava, e moramos sozinhos ou com algum tutor. Fomos progredindo assim, e exemplo sempre, os pais, né, são. Sim. E criando novas perspectivas e arranjando novos exemplos, talvez, mas exemplo mesmo de vida, de pessoa, a princípio, os pais. Sim. Legal. É interessante que assim, a gente vai fazendo as coisas e às vezes nem percebe a influência que veio. Mas eu falo sobre educação financeira, minha mãe era professora. Né? Eu falo sobre empreendedorismo, meu pai empresário, né? Bem conhecido na cidade. Mas eu falo muito sobre o social. E meu avô era muito dessa área social, era um amigo de todos, era uma pessoa que era meio que aconselhador. Né? E hoje eu vejo muita referência, muita influência deles no que eu faço. Então, a nossa família sempre vai ser uma grande influência para nós, com certeza. Sem dúvidas. Segunda pergunta que eu vou fazer, eu também gosto muito dessa pergunta. Construir um hospital não é tarefa simples. O investimento em capital se faz bastante necessário, mas formar um time de qualidade foi a maior dificuldade? Fala aí, Odilson, para a gente. Olha, Marcelo, assim, a questão do hospital, ele começou, hoje a gente chama de hospital porque tem internação e tem o pronto atendimento, mas nós, quando voltamos, nós começamos ali, hoje ele tem 3 anos, né, a estrutura atual, mas nós começamos numa clínica que era uma estrutura muito menor, né, que era um consultório, uma sala de exames. Eu lembro. Então, lá no Coab do Bosque ali, né? Isso. E, então, nós começamos muito menores ali. E no começo, né, Marcelo, a nossa formação aqui é médica e é de pesquisa e é da área acadêmica. Então, ninguém teve formação de negócio. Okay. Então, nós começamos ali sabendo que tinha algo novo a se aprender e um desafio. Hoje, né, olhando, eu acho que você puxou essa questão do recurso humano e da formação do time, para mim, sem dúvida, é a maior dificuldade. Justamente porque a gente está num local, talvez, onde nós temos poucas pessoas bem preparadas. Há uma dificuldade de puxar as pessoas para ter o fit cultural, né, para você tê-la ajustada na cultura da sua empresa. Então, de você falar, olha, vamos focar em crescimento, vamos focar em bom atendimento, em resolver, né, e encantar. Então, embora muito se fale nisso, em humanizar e tal, mas é muito difícil se aplicar no dia a dia. Então, mas nós estamos numa área da saúde, ela forma bastante gente aqui no Acre hoje, então nós temos universidades que formam e essas pessoas vêm, às vezes vêm no estágio, então a gente hoje tem acordos para essas pessoas virem no estágio e nós começamos daí a trabalhar um pouco, a incutir a cultura da empresa e fazer os treinamentos que nos interessam. Mas essa é a maior dificuldade, porque mesmo depois, para você trabalhar o time, né? E uma dificuldade nossa também, nós de formação de base, nós tivemos que aprender como é que a gente ia fazer para formar um time, para formar as camadas de gestão, né? Tudo isso. Então, o time, sem dúvida, é a nossa grande dificuldade. E você falou de estrutura. A estrutura, você vai ali, pega o crédito, né? E implementa, e faz um bom plano de negócios. Eu acho que vai. Agora, o time é todo dia, né? Ele tem que ser trabalhado e você tem que revisitar no mesmo dia, de repente, as pessoas ou o time. Sim. Então,
para mim, nesse momento, sem dúvida... Estrutura de gente, estrutura humana. O time é difícil. E muitas vezes é mais fácil você pegar uma pessoa sem experiência e moldar a sua cultura, o fit da empresa, que pegar uma pessoa já com bastante experiência, mas que não vai fechar, não vai se adequar à sua empresa. Né? Doutor Carlos, eu faço isso hoje 100%. Mas se paga um preço, né, Marcelo, por isso? Você tem que ser um pouco tutor da pessoa, né? Porque você tem que ensinar um pouco ali, firmar os valores, né? Você tem que mostrar a pessoa que não tem experiência, ela tem muita insegurança, mas você consegue, muitas vezes, construir um modelo de atuação profissional dessa pessoa que é um legado para a vida dela. Não interessa se ela vai ficar o resto da vida na sua empresa, mas dali ela vai levar, né, toda essa conceituação para a vida dela. Você investe no ensino dela. Cada vez mais eu me levo a tomar essas decisões de que é melhor a gente tratar a pessoa do começo, para que ela entenda a cultura, porque toda empresa tem uma cultura. Ruim ou boa, a empresa tem a cultura. Marcelo, eu vou dar um exemplo nesse tema de formação de time e de pessoas. Quando nós começamos a nossa segunda contratação, a pessoa número 2 da empresa, ela está conosco. E quando ela era biomédica, chama Luana. É quem dirige o nosso laboratório hoje. Então, o Carlos lembra, nós fizemos a entrevista com ela estava se formando em biomedicina, e aí nós falamos, olha, no começo agora você vai fazer a pré-consulta, vai fazer o eletrocardiograma, não é a sua área, mas o nosso sonho é crescer e um dia nós teremos um laboratório. Ela falou, porque eu quero trabalhar em laboratório. Eu falei, ótimo, mas vamos fazer a formação. Então essa foi uma pessoa, Luana, nós acreditamos, vimos que era um talento, nós investimos, ela fez uma pós-graduação de laboratório no Einstein, tá? Que a empresa bancou, e que ela hoje coordena muito bem o laboratório, que hoje é de todos os nossos unidades de negócio, é uma das unidades de negócio super bem gerida e com a qualidade muito boa, os processos bem, a vigilância vai lá, não tem problema, é sempre bem, porque nós investimos numa pessoa, compromisso, disciplina, acreditamos e ela deu resultado, né? Então, está dando, né? E ela está super realizada lá conosco também. Então, vale a pena, né, investir no time, e se falar em time, como você falou, pessoas que são naíves e que se desenvolvem. O preço que se paga é que você demora mais tempo, né, para que essa pessoa chegar na maturidade ali, profissional, enfim, e tem às vezes um pouco mais de custo, né, mas a pessoa ela sabe da empresa, a Luana hoje sabe a cultura da empresa, os valores quais são, então ela nos ajuda a implementar isso. Cria raízes da empresa, né? Você investe e dá perspectiva de crescimento, de melhora de vida para essa pessoa também mudar a sua própria vida, né? Sim. Construir suas caminho, conquistas, né? Através do fruto do trabalho, né? Eu acho muito, eu confio muito nisso. Se a gente conseguir, e dali ela tirar não só o seu sustento, mas criar o seu patrimônio, né? Porque a vida vai passando e a pessoa ela almeja ter algumas conquistas. E quando ela consegue através do trabalho, é maravilhoso, né? Nem sempre a pessoa tem uma herança, ou ela precisa, né, através do seu cotidiano de trabalho, precisa tirar não só o sustento, mas construir algo na sua vida que no futuro, né, na sua velhice, na sua aposentadoria, possa viver daquilo. Eu confio muito nisso. Exato. Eu não vi nenhuma grande campanha publicitária. A estratégia é crescer organicamente. Como ficam as despesas fixas? Eu estou falando isso, eu lembro muito que eu conversei com o Dr. Dilson uma vez que eu estive lá, e eu falei, doutor, o senhor não vai lançar nenhum check-up, não? Ele falou, Marcelo, foi até uma aula para mim ali. Ele falou, estou muito preocupado com o nível de serviço que a gente vai entregar. Até eu arredondar esse negócio para esse serviço ser encantador, eu vou esperar um pouquinho. E muitas vezes o empresário ele liga aquele racional de que eu tenho que vender muito, tenho que vender muito, tenho que vender muito. E assim, tem noção de que a ética médica ela é diferente de você vender um pneu ou você vender um picolé. Né? Não, o picolé não está legal, mas você não vai atrapalhar a vida da pessoa porque está descongelado o picolé. O hospital é diferente, você está tratando de saúde com a vida das pessoas. Mas como que fica esse equilíbrio, essa balança entre eu tenho que fazer um serviço excelente, mas eu tenho boleto para pagar amanhã? Como que funciona isso na cotidiano de vocês?
todo grande investimento traz consigo um custo alto, né? Sim, O responsabilidade. investimento inicial, o fixo sempre é alto, a responsabilidade. Mas a gente preconiza muito resolver o problema do paciente de forma integral. E não só o volume. O foco não é um volume, um fluxo alto, muito alto de exames, sem uma responsabilidade, sem dar conta daquilo de ser bem feito, né? Então, a gente tenta, dessa forma, de forma consciente, de forma racional, da melhor forma possível para o paciente, vai se adequando. A gente tem um bom fluxo de pacientes, o boca a boca, né, o orgânico que você falou, Sim. é bom, talvez pela qualidade do serviço que a gente entrega. E a gente acaba não fazendo realmente grandes propagandas, grandes eventos Sim. por conta disso. É mais o boca a boca, eu diria. Se eu fosse complementar aqui, Marcelo, eu diria o seguinte: se a gente colocar numa matriz SWOT, lá a nossa empresa, ela realmente tem eu acho que ela tem uma fraqueza que é comercial. Então, os fundadores são 2 médicos, né? Acadêmicos e tal, e eu vim muito da pesquisa. E tem uma coisa assim que eu sempre levo, que eu entendo que quando o médico gosta muito de medicina, tá? Talvez para o negócio não seja tão bom, né? Então, se o médico se formou bem, se ele tem uma boa capacidade, ele sempre vai priorizar o paciente, né? Então, ele vai pensar 1000 vezes antes de lançar qualquer coisa e colocar qualquer risco. Então, essa talvez seja uma fraqueza. E quando a gente olha, e eu já ouvi isso, já li, né? O Henrique Prata, que é o fundador lá, fundador não, mas hoje é a pessoa que dirige o Hospital de Amor, o Hospital de Barretos, né? Então ele fala assim, olha, para um hospital ir bem, ele não pode ter um médico na gestão, né? Então, no livro dele está escrito isso. Já li sobre isso. Ele tem lá, eu acho que são 9 mandamentos da gestão de hospitais, e fala, não pode ser médico, entendeu? Então, na primeira linha. Bom, eu discordo porque eu vejo muitos. O Einstein sempre tem o CEO, mas tem uma diretoria que sempre é médica, né? E o Einstein é o nosso benchmark, né? Sim. Mas eu acho, voltando para a matriz de ali SWOT, eu acho que uma fraqueza é o seguinte: nossa, realmente é comercial, tá? Talvez pudesse ser mais forte, assim como você falou. Mas por que isso, né? O médico, primeiro que a gente faz um juramento, né, e a gente tem que pensar no paciente sempre. Ele tem segurança, eu treinei bem, né? Será que eu começo um pouco naquele soft open e eu faço testes, né? Por exemplo, quando a gente abriu o pronto atendimento, será que eu coloco a boca no trombone, a gente anuncia muito, eu vou mais na base de uma abertura, um pouco mais soft, né? Então a gente optou por ir um pouco mais devagar, até para que você treine o time, tem coisas que você não estava no seu planejamento e apareceu, dificuldades. Então a gente faz muito isso, mas acho sim que poderia acelerar. Como a gente começou com uma clínica, um consultório, clínica pequena, então, nós fizemos uma base muito grande lá atrás, né, de pacientes. E quando a gente foi para um custo fixo mais alto, nós tínhamos uma base. Então, nós não começamos um mês abrindo a Silvestre Santé hoje com 5.000 metros quadrados de construção. Do zero. Do zero, né? Já tinha do 0 a 1. Então, nós começamos do 1. Então, estamos agora indo do 1 ao 10. E ali a gente já tinha uma base que nos nossos cálculos e planejando e tal, nós falamos, não, nós seguramos aqui. Mas nós temos sempre o cuidado. Agora, a gente vai lançar uns produtos novos da tomografia. Então, nós estamos testando muito para não dar errado, para não ter efeito colateral, porque tudo tem efeito adverso, né? Para nenhum paciente ter dano, né? Para ver o laudo certinho. Então, nós vamos mais devagar mesmo, sempre. Tá? Mas acho sim que o comercial possa, eu vejo agora o Einstein lá anunciando muito o check-up, né? Eu falo, puxa, os caras estão indo para o comercial, né? Mas acho que o comercial tem que vir, tem que vender um pouco mais sempre, né? Sempre melhora, o caixa agradece, né? Sim. Então, legal. Concordo. Legal. A análise de viabilidade e plano de negócio pautaram essa decisão de vocês saírem de uma clínica e ir para um hospital? Ou foi a vontade de prestar um bom serviço? Me diz aí, Carlos.
Ambos, né? A gente, como o Deus falou, a gente começou pequeno, bem mais pequeno. Talvez a nossa clínica anterior tivesse... Tinha 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Nossa recepção, mais ou menos o mesmo tamanho. 15 pessoas. Talvez, 15 pessoas. E a gente pulou para uma estrutura bem maior. Mas claro que a gente estudou bastante o mercado antes. A gente trabalhou alguns anos. A gente começou em 2017. Trabalhamos. No início, eu não tinha pacientes. Tinha dias que eu não tinha pacientes. O Dilson, mesma coisa. A gente chegou aqui no Acre meio assim. Fomos trabalhar, né? Com o Dilson como professor. Eu também no serviço público. E começamos assim. Certo. Então, depois de alguns anos, sempre pensando em ampliação, em mais serviços, em melhor atendimento, mais equipamentos, a gente foi planejando, fez análise de mercado, estudo de mercado e montamos, achamos que tinha viabilidade, que dava. Certo. Tem o propósito, mas tem o cálculo, tem o estudo, tem a tranquilidade de fazer as coisas pautadas por técnica mesmo. Né? Não, eu tenho um pouco de irresponsabilidade e loucura também, sabe? Com frequência. E a gente é irresponsável junto, né? O pensamento é meio parecido. Aí, o que o Carlos falou aí, se for contar uma história, a gente fez uma análise. O Acre, Marcelo, ele tem, então, vamos levar aí, tem 800 para 900 mil pessoas, né? Mais ou menos, né? Eu acho que está mais ou menos próximo de 900. O Rio Branco atende, o interior ele resolve pouco, né? Joga serviço para a capital. Né? Se a gente for ver a complexidade, mesmo a baixa, o interior resolve pouco. Então, o Rio Branco resolve. Baixa, média e alta complexidade, né? Algumas coisas não resolve, a gente manda para fora, mas no geral é Rio Branco. Então, nós temos, estudando, nós temos mais ou menos uma população de 600 mil pessoas que vêm para cá. Cruzeiro do Sul pega um pouco. Talvez tenha até mais, né, porque nós pegamos um pouquinho de Rondônia, um pouquinho do Amazonas, Bolívia e Peru também vem um pouco para cá. Né? Então, vamos nesse universo de 600 mil pessoas, foi o que a gente analisou. E nós começamos a entender que é um estado muito... a saúde pública e as pessoas têm uma mentalidade que a saúde pública tem que resolver, que o governo tem que resolver. E 95% é SUS, 5% é saúde suplementar. Né? Falando em convênios, em seguros de saúde, é 5%. Né? Unimed, umas 30 mil vidas, os outros convênios, mais ou menos umas 20 mil vidas, dá 50 mil pessoas com plano de saúde. O restante com o SUS. Né? É o Estado que, em termos de número, ele tem esse maior percentual de responsabilidade do Estado. Né? São Paulo, Brasília, nós estamos falando, o Sul, estamos falando de 25% a 50% é saúde suplementar. Né? Então, o Estado fica com menos, né? Ele fica responsável por menos pessoas. Então, o Estado fica bastante assim. E, assim, o que eu sempre ouvi é que não, as pessoas aqui não têm condições e tal, elas têm que ser atendidas pelo público. Né? Mas, puxa, mas nós pensamos, tem um grande vácuo aí, né? Tem muita gente indo para Goiânia, né? Gastar tem nas clínicas de lá. Goiânia, né? Não, isso aí nós estamos... Eu acho que nós, outros empreendedores de saúde, a gente está resolvendo e fazendo muito melhor que Goiânia, né? Muito melhor que Goiânia, muita coisa como São Paulo, com os melhores hospitais de São Paulo. Estou falando a gente, nós, Silvestre Santei, muitos outros médicos e muitos outros negócios de saúde que melhoraram muito se a gente contar de 5 anos para cá. A saúde do Acre tem sofrido, a nossa geração, não estou falando nós, mas a nossa geração, Marcelo, aí, que a gente, incluindo muitas outras pessoas aí, eu acho que a gente tem feito e transformado. Então, essa ideia, que foi a ideia nossa, mas foi a ideia de outras pessoas, porque tem outros hospitais que nasceram muito próximos um do outro, né? Hospitais ainda pequenos, mas que estão crescendo, né? Que vão crescer, pensando o seguinte, vem cá, eu posso oferecer, eu posso resolver problema muito melhor. O SUS não resolve bem, ele não dá conta, né? Um orçamento grande, mas ele não dá conta. E as pessoas estão pegando o avião para ir lá fora, deixar o dinheiro lá fora, e vão, às vezes, achando que vão ser bem tratadas, caem na mão de pessoas, às vezes, não com as melhores intenções, não vão resolver e voltam sem dinheiro e sem saúde. E eu acho que a nossa geração tem muito a oferecer. Tá? Tem uma geração aí de coragem, tá?
que foi atrás de crédito para investir nisso. Tá? Então, Sim. se você olhar muito tempo, era só o governo que investia em saúde. Tá? Mas hoje em dia, nós ali podemos falar em equipamento e tudo, a gente investiu muita coisa, foi atrás de crédito e outros locais também. Então, a gente está aqui para mudar isso. Então, um pouco é propósito, tá? Um tanto do risco, né? Essa é a vontade do risco e aptidão pelo risco. E a vontade de fazer diferente, né? Por que Goiânia? Por que ir para Goiânia? Né? Assim, é um baita centro referência, assim. Mas por que Rio Branco não pode ser um centro tão bom quanto São Paulo? Né? Você tem que pensar assim. Então, é para isso que a gente está aqui. Tá? Então, a gente está aqui justamente pelo propósito. Tem planejamento, tem estudo também, mas tem loucura e vontade de viver risco. Legal. Ontem eu estava na reunião, eu estou lembrando aqui você falando sobre esse propósito, de repente sobre esse desafio, se desafiar. Ontem eu estava num grupo, até o Silvio estava comigo também, e o pessoal falou, Marcelo, mas isso não dá certo. Eu falei, é porque tu não tem experiência. Eu falei, então ainda bem que eu não tenho experiência, dá essa experiência de aceitar que não dá certo. Vamos usar a minha energia e a minha falta de experiência para a gente tentar ver se dá certo. E aí a gente conseguiu construir uma coisa legal ontem, sobre futebol é outra coisa, mas é muito social. E eu acho que você tem que se desafiar mesmo, sabe? É claro, poxa, Marcelo, mas eu estou tateando aqui onde eu conheço, né? Estudei e tudo. Mas aquele fatorzinho que o Tim Cook ele falou, empreender é se jogar do precipício e construir o avião na queda. Não deixa de ser não, porque garantia não tem nenhuma. Né? E a gente vai lá e faz, arredonda, faz o projeto e tudo, e no final das contas tem risco mesmo. O velho, a dor ensina a gemer. Eu acho que o empresário, às vezes, e não é só a gente, né, Marcelo? Muita gente que vai ali, monta uma coisa e fala, rapaz, isso aqui não tem nada para dar certo. Sim. Aí o cara põe força, ele estuda o mercado, vai atrás. Faz dar certo. E a gente sente isso, né? O nosso estudo em relação à gestão, em relação à administração, começou depois que a gente veio para cá. Né? A gente estava falando de Sebrae antes, então, e falando de educação. A gente chegou aqui como médicos de grandes centros que optaram por voltar, que tinham uma boa formação. No meu caso, também uma formação científica e uma certa carreira científica. Mas a gente veio para cá para uma luta diferente. Né? Não, agora é o mundo do mercado da saúde. Né? Aprender isso. Então, esse foi o nosso desafio, aprender. Né? Porque não adianta chegar aqui e falar, eu venho da Harvard, eu venho do Oswaldo Cruz e tal. Isso não leva a lugar nenhum, só falar que tem um currículo bom. Né? O que nós vamos fazer para que o paciente vá e vá para o nosso serviço? Então, como é que a gente vai agregar valor? Então, nós fomos atrás de responder isso e crescer no mercado. Legal. Doutor Carlos, qual o diferencial do Hospital Silvestre Santé? Antes de você responder, eu vou tomar uma água por causa de saúde, né? Eu aprendi que você tem que tomar bastante água, me indicaram tomar mais de 3 litros de água, e eu tomo a Minerale, que é uma água que tem o índice do pH 7,5, que me disseram que faz muito bem para a saúde, e eu estou diferenciando isso. Então, eu passo o dia tomando Minerale. Doutor Carlos, fala pra gente. Eu posso pegar o café? Opa, e o café? Olha aí. 3 xícaras por dia, Marcelo. O café... 30 não, né? Não. 3. O café aumenta o tempo de vida, reduz as doenças. Café é saúde, né? Então, o café é saúde. De uma forma geral, está provado. E você tomar café até o meio-dia, entre 3 a 5 xícaras, você vai ter menos problema do coração. Que coisa legal. Pode e a vovó Pureza, vou tomar a minha terceira. Então, defendido por várias especialidades, né? Pela hepatologia, pela cardiologia. Legal. E aqui eu vou tomar um vovó Pureza, então, para ajudar. Eu vou ficar só na Minerale. Até meio-dia, mas não é mais meio-dia. Mas eu vou fazer essa exceção hoje, porque o café é vovó Pureza. Mas muito bom, essa história do café é verdade. Legal. Muito bom. Voltando na pergunta, Marcelo. Qual o diferencial do Hospital Silvestre Santé, na visão do Carlos? Um diferencial importante, a gente agrega diversos setores, a gente tenta ser completo, né? Na clínica. A gente tem vários setores que acabam sendo uma equipe só. A gente não tem um aspecto de galeria, por exemplo. Tem um comércio de doces, um comércio, sei lá, produto esportivo. Nós somos uma equipe só. Um hospital, configuração de hospital, com ambulatório, pronto atendimento, setor de imagem, laboratório.
Certo. que se conversam. Não é a união de vários pedaços, é um negócio projetado para ser exato, um negócio único, que as pessoas se conversam, interagem, se complementam. Tem alguma dúvida, vai lá, conversa com o outro, para que no final dê tudo certo e se resolva de forma mais rápida. Você acha que isso garante uma padronização do nível de serviço? Não tenho dúvidas, com certeza. Olha, como cliente, eu fui lá e desde a recepção até o primeiro pré-atendimento, que é com o enfermeiro, eu percebi o nível de qualidade. E eu conheço estrutura hospitalar, de saúde forte, né? Eu sempre fiz. Sempre não. Perdi meu pai há 13 anos atrás e logo depois eu comecei a fazer check-up. E conheci Einstein, Círio, Oswaldo. Né? E quando eu vim fazer aqui com o Dr. Dilson, eu falei, cara, não precisa em São Paulo. Eu tenho um nível de serviço aqui que eu consigo ficar tranquilo. Né? E até parei de mandar gestor para São Paulo, que eu mandava gestor todo começo de ano. Vai lá em São Paulo fazer um check-up para a gente entender como é que tá. Porque às vezes ninguém sabe, né? Às vezes por cultura, falta de cultura não acompanha. Tem tanta gente que adoece por não acompanhar, né? Por não fazer exame. E aí fiz o check-up lá com vocês, daqui a pouco eu vou falar dele. E aí agora meus gestores já estão fazendo check-up e eu vi que o nível de serviço de vocês é bem legal e isso gera com certeza uma autoridade, uma credibilidade que quem vai, né, faz o boca a boca, como vocês falaram há pouco, né? Então, isso, Marcelo, que o Carlos falou, complementando a fala, isso nos garante que a pessoa não fique indo de um lugar para o outro. Então ela vai ali, estaciona e ela vai fazer os exames, a consulta, o especialista e faz o exame, faz o laboratório. Eu consigo falar, Carlos, isso aconteceu muitas vezes, acontece todo dia no nosso pronto atendimento. Carlos, olha essa imagem e nos dá uma rapidez enorme, porque tudo muito próximo, né? Então nos dá rapidez, resolução no mesmo local e a gente resolve uma coisa muito legal que eu sempre briguei e sempre conversei. E quando a gente montou o laboratório, eu falei para a Luana, me entrega o resultado em 1 hora, tá? Porque o paciente que vem do interior, ele quer voltar, a estrada não é boa, ele quer voltar antes da noite, ele não quer dormir no Acre, aqui em Rio Branco, tá? Então ele chega e a gente faz tudo para ele voltar no mesmo dia, com tudo completo, com as respostas dadas, porque ele precisa da consulta, ele precisa dos exames complementares. Né? Então, o fato de fazer ali, de fazer tudo no mesmo endereço e de fazer rápido, de a gente resolver rápido. E o check-up, a gente reuniu isso, né? Justamente faz num dia e a gente tenta resolver tudo num dia. Então, isso dos nossos valores ali são grandes valores que os pacientes percebem isso. Né? Então, ajuda muito, né, Carlos, ali. E, bom, eu tenho o melhor radiologista do meu lado, então, todas as vezes a gente consegue... Está garantindo o encaixe, né? mais um encaixe, 2, 3... Então, eu falo, encaixa. E é muito bom, porque vem alguém, eu preciso, faz ultrassom. Então, isso é maravilhoso. Tem outras pessoas maravilhosas que trabalham lá, Giovano, o pessoal do ecocardiograma, todo mundo. Então, que... garante isso e se o paciente chega na emergência não se fala que ali a gente precisa de rapidez, né? Mas no ambulatório vem para uma simples consulta, mas de repente a gente resolve tudo num dia, tá? E a gente gosta, é genuíno, a gente gosta de paciente. Então você acaba aceitando e tem alguma coisa interessante, alguma urgência, você aceita, você quer ver, você quer fazer o diagnóstico. É a vontade de fazer bem feito, é a curiosidade de estudar o caso, né? Com certeza é um diferencial. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu, como consumidor, às vezes eu também me questiono. Atender por plano de saúde não é viável? Atender por plano de saúde, você tem que negociar com o plano e você tem que fazer conta e ir atrás da margem. Né? Sim. Eu nunca acreditei em fazer volume, tá? Para depois tirar o plano de saúde e ficar com o volume. Tá? Eu sempre quis ser muito honesto com os nossos clientes. Muita gente faz isso, né? Para criar o volume e tal. Então, nós sempre quisemos ser muito honestos nisso, inclusive com o plano. Né? Então, você tem que fazer o cálculo de qual é o seu custo por produto, né? Ou se ele gera outros, ok, mas você fazer o cálculo, entender se vai ter margem. Né? Então, nós temos lá essa responsabilidade. O nosso serviço é um serviço onde todos os médicos, né? Os médicos têm RQ, então são pessoas especialistas, eu tenho que pagar melhor. Tá?
Os nossos aparelhos também são aparelhos muito modernos, bons, e nós temos calibragem, nós temos aprovação de todos os órgãos reguladores. Isso tem custo, né? Essa manutenção tem custo, né? Então, isso me gera, como você falou, em custo fixo ali no início. Sim. Então, eu tenho que ir atrás, no meu demonstrativo, vem cá, eu tenho a margem? Se eu tenho a margem, ótimo, bem-vindo. Se eu não tenho, eu vou tentar negociar. Se não dá, ele é para ser atendido no outro serviço que consiga fazer. Sim. Né? Marcelo, por que não temos convênio até agora? Né? Porque o nosso modelo de negócio foi mais ambulatorial e mais clínica. Tá? Okay. E com um sucesso que aconteceu. Então, nós tivemos um sucesso no particular, e temos. Né? Então, nós temos uma boa demanda hoje em dia, a ociosidade ela é pequena, né? Então, nós temos uma boa demanda com o privado. Né? Mas, assim, sempre chamamos os convênios para conversar e queremos, sim, e para o crescimento nós queremos os convênios lá. Né? Mas, claro, queremos que viável, né? Que tenha a margem para a gente ter viabilidade. É viável porque é o seguinte, outros locais, se você sai de Rio Branco e vai para outros locais, né, os convênios são aceitos, você vai lá, é bem atendido e tal. Então, tem viabilidade. Acho que tem que ter, sim, negociação. E não deve ter custo menor que o nosso, tá, nos outros locais. Né? Talvez custos maiores. Então, eu acho que uma negociação melhor, com certeza. Mas os convênios são bem-vindos, né? Sim, a gente não é contra convênios. A porta não está fechada, né? Inclusive, muitos dos nossos pacientes que acabam fazendo particular têm convênios, né? E eles perguntam, e aí, quando que vocês vão se credenciar? Quando que vai atender por esse convênio ou outro? Sim. Em algum momento, talvez a gente negocie e comece a atender por convênios também. Nós abrimos, como eu falei, uma fraqueza nossa é o comercial. Né? Então, o nosso comercial agora começou a avançar mais isso e para a gente ter discussão, né? Porque os convênios nos procuram sim e a gente os recebe e a gente quer que isso avance sim. Né? Certo. Legal. Então vamos lá agora para os dois. Trabalhar com irmão ajuda a dividir responsabilidades, isso é fato. Como toma as decisões quando tem opiniões divergentes? Como é que faz os irmãos Santé? A gente... Bom... Liga para o pai. Liga para o pai. O pai resolve. Sempre resolveu. A gente só se dava mal quando era muito pequeno, né? Que tinha umas brigas violentas. Mas depois a gente foi crescendo. Todo irmão, né? E começou a se entender bem. A gente morou no mesmo apartamento por muito tempo. Certo. Não temos discussões ferrenhas. E como temos um pensamento parecido, acabamos nos entendendo. Tem uma confiança, né, mútua. Eu acho que sempre as decisões que um toma ou é a mesma ou próxima do que o outro tomaria. Certo. Tem um respeito, uma confiança grande. Então, não é muito difícil. Essas decisões aí não são difíceis. Eu acho que até pela educação de vocês dois, se brigar deve só fechar a boca, ficar calado. Não é igual a gente quando quebra o pau um irmão com o outro e chama daquilo, chama da colar. É porque é muito, né, Marcelo, assim, você ter uma empresa, você estava comentando antes, em off aqui, então você ter uma empresa, você ser empresário, você empreender, exige muito, né? É uma exigência enorme. Muitas vezes é uma solidão, né? Você sabe, eu já te liguei, eu já te perguntei coisas, eu já fui, Marcelo, como é que eu melhoraria isso aqui? Tem alguém que possa me ajudar? Já fui atrás de outros empresários aqui. Então, nós buscamos isso porque tem muitas questões do dia a dia que são difíceis. Tem empresa, isso traz sofrimento, muito trabalho, né? E traz muita realização. E ter alguém do lado é muito bom, né? Porque você tem alguém ali que você chega lá e fala... Dividir a frustração, né? Dividir a dúvida. Sabe o que eu acho bom, às vezes, Marcelo? Eu tô lá trabalhando até tarde, 8 da noite, cansado, né? Mas eu vou pro outro lado, lá tá ele trabalhando. Aí pronto, né? Tá trabalhando também. Tá dividido, né? Já alivia um pouco. E a gente tem bastante consenso, né? A nossa família é muito unida, tá certo? Sim. Nossos pais... então, que são da área de pecuária. Então, a gente conversa muito. Eu e o Carlos, às vezes, nós pegamos assim um fim de semana do mês. Todo mês nós vamos para casa e a gente vai lá, às vezes, senta com o nosso pai e fala, olha,
O que você acha? Né? Zona rural até hoje eles moram? Zona rural, né? Mesmo local. Então, Mesmo. são pessoas que investiram nisso, que chegaram no Acre ali nos anos 80, investiram nessa parte. Então, nós temos o primeiro senso de família muito forte. Né? A empresa, nesse momento, então, ela é familiar e a gente chega no consenso. Então, nós vamos conversando. Às vezes a gente leva isso para os nossos pais para ouvir também, por mais que eles falem, puxa, mas a gente não sabe nada disso, né? Mas só de falar... Os valores, os princípios, né? Que norteiam todas as decisões. E assim, vamos ligar para alguém que saiba, né? Vamos ouvir um voto Minerva, sei lá, alguém vamos ligar para o Marcelo, certo, né? Vamos ligar para o Silvio. Então, para alguém, e vamos ouvir isso, uma opinião externa, mas a gente tem uma facilidade enorme de ter consenso, né? Assim, tem dissenso com frequência, não, isso aqui, ó, pesa... maneira a mão aqui, peraí, calma, vamos lá, o Carlos me chama atenção, eu chamo a atenção dele e está tudo bem, né? E é muito bom ter o irmão nisso, né? E até aqui tem dado muito certo. Né? Que bom, que bom. Qual dica para quem está na faculdade de medicina e quer empreender, Carlos? O que é que tu fala assim, cara, se tu já está pensando em empreender na área de medicina, já dá uma olhada nesse tema, o que é que você dá de dica para quem está ali pelo... Vamos lá, 10º período, quem está saindo da faculdade, pensando em sair para empreender. Rapaz, essa é uma dica que até você poderia dar uma dica melhor, né? Melhor do que eu. Mas eu acho que não pode ficar atrás aí das inteligências artificiais, do que tem de novo, né? Sempre tem que estar muito por dentro. Sim. Eu acho que de futuro vai... Em todos os aspectos aí, todas as empresas vão ter que ter algum tipo de inteligência. Isso faz toda a diferença, agiliza, te reduz erros, reduz tempo. Padrões, né? Padrões, sem dúvida. Não sei qual é a Interessante, tá? Eu estou estudando muito inteligência artificial. Eu tenho 3 projetos no grupo de inteligência artificial e eu estou premiando quem traz ideia de inteligência artificial. Por quê? Porque a gente está atrasado. O fato é que a gente está atrasado. Eu não vejo inteligência artificial como substituto da mão de obra humana. Não, jamais. Jamais. Mas facilitador, acelerador, potencializador, dar escala para as coisas, eu vejo muita oportunidade. A Revolução Industrial ela trouxe a máquina a vapor. Uhum. E as pessoas, né, dizem que a primeira revolta foi o pessoal que fazia vela. Mas uma lenda que tem sobre empreendedorismo. Que a primeira fábrica de vela fizeram greve porque a lamparina ia acabar. Mas de lâmpada, desculpa. Mas toda revolução traz alguns desafios, né? Resistência, bastante resistência, porque é o novo. Só que o que eu tenho lido e o que eu tenho acompanhado sobre a inteligência artificial realmente é preocupante de a gente ficar um pouco atrasado, como fatalmente fica, né? A gente está no Acre, a gente sabe que tudo demora um pouco mais para vir para cá e eu tenho fomentado muito isso dentro do grupo. É uma boa dica, eu acho que não a quem a medicina também vai precisar e já está usando bastante. Já tem muito. Os equipamentos têm muito. O nosso tomógrafo, por exemplo, uma boa parcela do valor é pela inteligência artificial que vem já nele, que otimiza tempo, reduz, por exemplo, radiação, otimiza imagem, melhora inteligência artificial. Interessantíssimo, né? Se eu fosse... Bom, o Carlos é professor, eu sou professor da universidade também, então a gente convive bastante com os alunos. Eu queria dar uma opinião sobre isso, né? Sobre o que eu falaria, né, para um aluno de medicina hoje. Sim. E vocês falam de inteligência artificial, se me permitem. Marcelo, eu acho que vai mudar demais. Eu acho que nós vamos perder, nós médicos, tá? A inteligência artificial, ela já mudou a minha prática demais, tá? Muito, né? A inteligência artificial já é a minha tutora, já é a minha consultora, tá? Ali do lado. Certo. Eu consigo tomar decisões mais rápidas e melhores no consultório com inteligência artificial. Então, e é um aplicativo, uma coisa simples, tá? Sim. Mas é muito melhor que eu.
Tá? Muito melhor que eu, ela comprova ali e tal, então em termos de teoria de referenciamento, muito melhor e rapidinho me dá respostas excelentes. Tá? Não é nem nada em teste, então ela faz um apanhado rápido e me ajuda muito a tomar melhores decisões. E eu acho que a inteligência artificial na medicina vai causar uma mudança enorme. Tá? E acho sim, assim, minha opinião é que o médico, entre médicos e enfermeiros, que são os assistenciais, tá? Os enfermeiros têm maior chance de sobreviver do que os médicos. Tá? Por quê? Porque a inteligência não vai ser o mais humanizado. Porque médico e enfermeiro, o médico é a parte mais humana, o enfermeiro é a parte mais humana do cuidado direto. Né? Então, nós vamos ter que ter mais esse papel, talvez, né? Mas a tomada de decisão que era muito do médico, né, com probabilidade, saber de riscos, benefícios, protocolos, isso a inteligência artificial rapidinho vai dar esse resultado, né? Mas então o médico pode ficar ali, né? Isso mais para frente. Eu acho que algumas gerações não vão aceitar isso, mas agora já pode acontecer isso e o médico ele vai ser a parte humana, né? Sim. Se ele não tem a parte humana, ele está fadado a ser substituído, sim. Né? Então, sobre inteligência artificial, mudou muito a minha prática, a do Carlos lá também, e a gente usa já hoje em dia, tá? E ajuda demais. Se eu fosse falar para um aluno hoje, que você falou de empreendedorismo, nós vivemos uma revolução e vivemos uma crise ética enorme, tá? Na medicina. Então, eu tenho medo de mandar as pessoas estudarem mais negócios, saberem mais negócios como médico, porque está sendo muito usado para o mal, tá? Passando por cima da ética. Então, eu seria conservador em, pelo menos para meus alunos, falar, velho, primeiro, seja um bom médico, tá? Aprenda o que está no teu currículo, né? Foi posto no currículo porque isso já foi validado. Aprenda isso aí, que é o conhecimento, e aprenda ética, né? Porque se a gente não tiver amarra ética, tá? Todo mundo vai começar, e a gente está vendo muito isso, né? Então vai começar a colocar o negócio acima do juramento. Eu acho que isso não dá. Tá? Esse conflito ele é terrível. Então, a sua segurança, Marcelo, você vai comigo, a sua segurança em primeiro lugar. Sim. E o seu benefício. Né? Então, esse é um princípio de ética, né? De primeiro não te causar dano. Se eu coloco um negócio, se eu sou mais negócio, business, do que medicina, é ruim, tá? Se você vai no médico assim, provavelmente ele vai te fazer, provavelmente vai te levar a fazer coisas que não deveria, né? Então, eu diria para nossa geração, essa geração agora que está estudando, tá? Primeiro, seja um bom médico. Seja um bom médico. Tá? Depois, quem achar que deve partir para o negócio, bom, tem a educação financeira, que é o que você falou. Tem educação financeira, tá? Mas se você sentir que tem um chamado para o negócio, você vai, né? Vai para lá e aprenda. Né? Mas primeiro seja um bom médico, ético e conhecedor, né? Da ciência e da arte da medicina. Então, eu orientaria a manter ainda o tradicional. Né? E depois o negócio, eu acho que é um chamado. Tá? Então, eu acho que esse seria o meu recado. Sabe a grande diferença que eu percebo, doutores? Quando eu vendo um carro para um cliente, e às vezes o cliente quer levar um carro X, e eu vou lá e ofereço um carro XYZ para ele, eu estou confortável porque ele não está vulnerável. Na questão do estresse de saúde, não, a pessoa está vulnerável. Eu falo muito sobre educação financeira, já falei para vocês sobre o meu projeto, e um dos exemplos que eu sempre dou é o estresse de saúde na família. Fatalmente acontece. Uhum. Quando a família não tem reserva de emergência para isso, não tem lá o plano de saúde dela, mas não tem principalmente uma reserva, ela entra num ciclo econômico, uma espiral negativa, que às vezes demora década ou nunca mais volta. Sem fim. Nunca mais volta. E essa indústria da medicina, sem critério, sem ética, acho que depois que tiraram a ética da disciplina da escola, a gente perdeu um pouco de referência com isso. Mas não tem limite. Uhum. Não tem limites. Né? Eu já passei por isso, né? Minha mãe já passei muito tempo, meu avô também, quando passei. E eu vi que em determinado lugar você pensava que de repente tivesse uma estrutura mais protegida e não era tão protegida, não. Então a ética realmente pega muito mais para a área da medicina empresarial, porque o cliente ele está vulnerável. Está vulnerável. Está num momento que ele precisa de você, ele está ali nas suas mãos. Sim. Então você precisa ter responsabilidade
entender, né? Entender isso e ter a sua responsabilidade. Sim. A questão da inteligência artificial, e a gente tem até um certo medo, então sempre tem que ser supervisionado, né? Sim, tudo que a gente faz, supervisiona. Uhum. É isso mesmo. A gente vive uma revolução, Marcelo, aí o mundo, né, com a inteligência, mas a medicina, nesse momento, o que eu vejo na nossa área, tá? A revolução que a gente está passando, né? Claro, da informação, então as pessoas tiveram acesso, mas a informação chega de todo jeito, a boa e a ruim. Sim. E quem comunica melhor, chega mais, tá? Nem sempre é o mais ético, o que se preocupa mais, mas é o que comunica melhor que vai chegar mais. Então, na área da medicina, o médico que comunicar melhor vai ser o médico que mais vai ter sucesso, provavelmente, ali. Mas será que é o que vai tomar as melhores decisões para o paciente que vai ter a ética? Né? Então, essa é a questão. E como as pessoas estão com acesso a todo mundo, então, todos os dias eu tenho que... com os pacientes informar. Eles falam, doutor, mas isso aqui, tá, olha esse vídeo. Então, com frequência, eles abandonam a minha prescrição de uma consulta presencial e tem um popstar do WhatsApp ali ou do Instagram que eles viram e o cara falou mal daquele medicamento, tá, para vender um medicamento outro ali, com conflito de interesse. Aí eles voltam, não tomei porque eu vi isso aqui. Eu falo, tá bom, então vamos ver qual a linha que você quer seguir. A minha é baseada na ciência médica. Que nós temos um instrumento chamado ensaio clínico randomizado. Marcelo, o que é isso? É você testar tudo, tá? Para dizer se funciona ou não. Todo mundo ouviu aqui falar da polilaminina, sim, né? Sim. Então, todo mundo ouviu falar da pílula do câncer recentemente e da hidroxicloroquina. Então, essas são polêmicas modernas por conta de informação. Certo. E de bons comunicadores, né, usarem isso. Mas esse aspecto de chegar a essa informação, dessas medicações chegarem, todo mundo achar que vai salvar e começa a ter judicialização e tal, é um problema que se vive, ele é moderno e que é bastante danoso. E voltando, o ensaio clínico randomizado, que é o estudo que se faz, onde você diz, esse remédio funciona, as agências como a Anvisa vão aprovar, ele vai ser usado, né? Então, tudo certinho para a segurança do paciente e benefício. Então, isso é o que está acontecendo, está se transpondo isso aí. Então, essa revolução que nós vivemos é para o bem, mas também tem muito efeito colateral. Tem os quês, né? Eu falo muito sobre isso. Hoje, o comunicador, ele não precisa nem ter tanto conhecimento técnico aprofundado sobre o que ele está falando. Se ele tiver ali as capacidades de comunicação, né, persuasão, storytelling ali, ele consegue convencer muita gente a fazer muita coisa, né? Os vendedores de sucesso. Isso é preocupante. E esse dia eu estava falando até que meu time estava querendo contratar um vendedor de automóvel. Eu falei, quantos seguidores tem no Instagram? Aí a minha gestora perguntou por quê? Eu falei, porque esse pessoal, se comunicar bem, eles vendem o carro. E o carro está pronto, você não tem que fazer o carro, você não vai... Né, o técnico ali realmente é comunicação. E tem funcionado. Então as pessoas estão seguindo muito, né, esses especialistas de TikTok. Uhum. Né? Isso é uma preocupação também. Mas eu queria falar sobre o check-up empresarial Silvestre Santé. O check-up empresarial Silvestre Santé reúne exames necessários, consulta, laboratório e imagem, tudo em um dia. Eu já fiz e mandei 4 gestores meus fazer. Te confesso que não deixa a desejar em nada, comparado com o check-up do Albert Einstein. Qual a importância de fazer um check-up anual com um protocolo de exames, doutores? Bom, Marcelo, primeiro que toda a tecnologia que nós temos, ela permite que nós detectemos doença cada vez mais precocemente. Então, uma pessoa que não quer ir ao médico e que ela fala assim, eu não vou eu não vou procurar a doença. Então, ela aceitou que a doença venha e que a doença aconteça e às vezes até causa a morte precoce. Tá? Hoje nós temos tecnologia. O que isso mudou? A tecnologia veio justamente para a gente detectar o risco de infarto. Então a gente detecta aterosclerose, risco de infarto, de AVC e de cânceres. Então os exames são feitos para isso,
outras doenças também, mas em especial essa. Antes de ter. Antes de ter. Então, ou a doença no início. Certo. Ao se detectar, você salva a vida. Então, já é comprovado que você melhora a expectativa de vida. Então, aumenta a vida das pessoas, reduz... o currículo dela não vai ter infarto, não vai ter AVC, ela não vai ter um câncer, né? Às vezes detecta algo no começo. Então, o check-up é justamente para a pessoa ter qualidade de vida e ter uma expectativa de vida maior, né? Então, viver mais. Isso está comprovado e a tecnologia está aí para isso, Marcelo. Só tem que combater a ignorância da pessoa não querer fazer o exame, né? É muito comum. Eu não sei se por medo, mas as pessoas realmente dizem isso, de melhor não ir no médico, que fica eu não procurando doença, vai que acha, né? Empresário que não tem tempo de se cuidar, depois que adoece, as possibilidades de reversão são menores. A prevenção não é traumática e custa bem menos. Pega esse número e esse QR Code e agenda o teu check-up agora. Doutores, muito obrigado pela disponibilidade e também pela ajuda nesse projeto. O CNPJ Cast debate o dia a dia do empresário na prática, sem tanto teorês. E para você, amigo empresário, obrigado pela audiência. Espero ter conseguido ajudar em suas dúvidas. Até mais e bons negócios.